Boa tarde, turma. Para quem não me conhece, meu nome é Flávia Alvarenga, eu sou tutora da Cardio e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as câmaras cardíacas, tá? E a sua sobrecarga. Bom, antes de mais nada, gente, a gente deve lembrar que o eletrocardiograma, ele é um exame complementar. Então, todos os critérios que a gente for discutir aqui, eles devem ser analisados à luz do contexto clínico. Quem é esse paciente? Qual é a sua história? Quais são esses seus fatores de risco cardiovasculares? Qual é seu exame físico? Né? Porque a gente vai ver que os critérios para a sobrecarga de câmaras, eles têm uma baixíssima sensibilidade e uma alta especificidade. Então, a gente pode, né, às vezes, ter casos, tá, de pacientes que têm sinais de sobrecarga e não têm a doença, ok? Apesar dos critérios de especificidade serem maiores do que os de sensibilidade, a gente tem que sempre avaliar o contexto clínico. Bom, as anormalidades dos eletrocardiogramas, elas aumentam com a idade. Então, né, mesmo porque os fatores de risco cardiovasculares que podem gerar sobrecarga das câmaras cardíacas e suas alterações eletrocardiográficas aumentam com a idade. Foram feitos mais de 32 mil jovens da high school, né, o nosso ensino médio, nos Estados Unidos, e vários tinham critérios de sobrecarga. Mas, vendo o contexto de quem eram esses jovens, apenas 2,5% deles justificaram segmento com exames de maior sensibilidade, tá? Bom, vamos lá para a sobrecarga de câmaras cardíacas atriais. Quero lembrar para vocês que a despolarização atrial, ela é traduzida eletrocardiograficamente com a onda P, tá? E a onda P significa a despolarização do átrio direito e do átrio esquerdo. As melhores derivações do eletro para visualizarem a atividade atrial é a onda D2 e a onda V1. Desculpa, a derivação D2 e a derivação V1, tá? A derivação V1, em condições normais, ela apresenta essa morfologia, que é uma deflexão positiva e uma deflexão negativa de iguais amplitudes, o que a gente chama de onda P plus minus, tá? Aqui é um eletrocardiograma em que a gente tem a derivação D2 e a derivação V1, né? Aqui a onda P está melhor vista até na derivação D2. E as sobrecargas atriais, a gente vai começar com a sobrecarga atrial direita. A sobrecarga atrial direita, ela vai causar na onda P um aumento de sua amplitude. A amplitude normal, vamos voltar aqui, da onda P, é até 2,5 quadradinhos, né? E aí é 2,5 milímetros, e a duração é até também 2,5 quadradinhos em média, que dá 100 a 120 milissegundos. A amplitude da onda P, estando acima de 2,5 milímetros, maior ou igual, ela sugere sobrecarga atrial direita. Com isso, a morfologia da onda P não vai ser mais arredondada, vai ser ligeiramente pontiaguda. E o eixo da onda P, que normalmente é próximo de D2, né, por isso é uma boa derivação para ver a onda P, próximo de 60 graus, ele vai ficar mais verticalizado, próximo de 90 graus. Então, aqui nós temos um desenho da sobrecarga atrial direita, em D2 o aumento da amplitude, e em V1 a porção positiva da onda P vai estar predominante em relação à porção negativa. Aqui no eletrocardiograma, uma boa ilustração em V1, olha lá, como que a porção que está acima da linha de base, está predominante em relação à linha de base, deixa de ser plus-minus, né? A especificidade do critério de sobrecarga atrial direita pode chegar até 100%, a sensibilidade já muito baixa. Onde a gente pode encontrar sobrecarga atrial direita? Normalmente ela acompanha a sobrecarga ventricular direita e, em geral, em doenças pulmonares que vão acometer o lado direito do coração, tá? Então, ela já foi chamada, inclusive, de onda P pulmonale, quando a gente tem essa sobrecarga atrial, em alusão às doenças pulmonares.
as mais comuns, né? A hipertensão pulmonar, né? E a doença pulmonar obstrutiva crônica. Já a sobrecarga atrial esquerda, a gente vai visualizar a onda P com maior duração, né? Maior duração, maior ou igual a 120 milissegundos, tá? Que é os 3 quadradinhos. Pode ser visualizada na derivação D2, esse aumento de duração. Já na derivação V1, a gente vai ver a porção abaixo da linha de base, olha lá o desenho, tá? Porção negativa predominante. Não vai ter desvio significativo do eixo da onda P. Aqui está uma foto. Aqui a gente tem 160 milissegundos de duração da onda P e ela tem um entalhe, né? Esse entalhe ele já foi chamado de onda P mitrale, em alusão às doenças da válvula mitral que levam à sobrecarga atrial esquerda, ou onda P bífida, né? Porque ela tem esse entalhe. Em V1, a porção negativa maior. E aqui, gente, é um cálculo que chama índice de Morris, ou sinal de Morris, que é o cálculo da área da onda P, que é um sinal de alta especificidade para a sobrecarga atrial esquerda. Como que se calcula? A gente vai multiplicar a duração da onda P, como essa figura da esquerda, que a gente está tendo aí 2 quadradinhos de duração, tá? Então, vai estar 80 milissegundos, com a amplitude, que também é 2 quadradinhos, né? Então, a gente vai ter 80 com 2 milímetros. Então, 80 vezes 2 milímetros, 160 milímetros vezes milissegundos. Acima de 40 é sugestivo de sobrecarga atrial esquerda com índice de Morris positivo. Já a figura da direita, a gente tem uma onda P que dura 1 quadradinho, 40 milissegundos, e uma altura quase ínfima, né? Quase ao nível da linha de base. Aqui foi calculado 1/3 de 1 milímetro, né? Então 0,3 milímetros, que vai dar 12 milímetros vezes milissegundos, até 40 milímetros vezes milissegundos normal, então a gente não tem o índice de Morris positivo, tá? É um critério de alta especificidade. Bom, de acordo com a alteração de acordo com a derivação e a alteração que a gente visualizar sugestiva de sobrecarga atrial esquerda, a gente vai ter critérios de sensibilidade e especificidade. Tá? O maior critério de sensibilidade é a duração da onda P e o de maior especificidade além do entalhe da onda P, é o sinal de Morris. Normalmente, sobrecarga atrial esquerda, gente, está associada a uma sobrecarga do ventrículo esquerdo. Então, por exemplo, uma hipertrofia do ventrículo esquerdo, uma dilatação do ventrículo esquerdo, né? O que faz com que na fase final da diástole do ventrículo esquerdo, que é chamada de contração atrial, o átrio esquerdo tem que fazer uma maior força de contração para vencer a complacência diminuída, a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, essa contração atrial esquerda, ela acaba hipertrofiando o átrio esquerdo e, no final, dilatando o átrio esquerdo, tá? Então, por isso que a gente fala que o significado clínico, né, associado à disfunção do VE, mais severa, no caso de insuficiência cardíaca, e principalmente em pacientes com doença arterial coronariana, que a gente tem uma diminuição da complacência. A valvopatia mitral, né, tanto a estenose quanto a insuficiência mitral levam a sobrecarga atrial esquerda, e quando eu tenho uma hipertrofia, uma dilatação do átrio esquerdo, ou seja, sinais eletrocardiográficos sugestivos de sobrecarga, eu posso ter uma alteração elétrica no átrio, em que uma desorganização elétrica, outros focos ectópicos, que vocês vão ver com o Paulo Cavalcante, vão ver no último GT nosso, que vai predispor uma maior prevalência de taquiarritmias. E aqui eu chamo atenção especial para a fibrilação atrial, que a gente vai discutir no último GT. Então, resumindo aqui as sobrecargas atriais, a gente tem, né, em D2, um aumento da amplitude da onda P sugestivo de sobrecarga atrial direita. E a onda P bífida, um aumento da duração sugestivo de sobrecarga atrial esquerda. Já em V1, eu tenho um aumento da porção positiva da onda P sugestiva de sobrecarga atrial direita, e eu tenho um aumento da porção negativa
da onda P em V1 sugestivo de sobrecarga atrial esquerda, podendo ter um índice de Morris maior ou igual a 40 milímetros vezes milissegundos. Já a sobrecarga ventricular direita, gente, antes da gente falar esses critérios que não precisam ser decorados, eu quero explicar para vocês, aqui ó, esse desenho eu gosto muito desse esquema do Brown-Out, que mostra, né, na primeira linha, né, só para recordar alguns conceitos do quarto período, tá? A despolarização dos ventrículos, ela vai ter um vetor resultante direcionado com o ventrículo de maior massa, de maior magnitude, que é o ventrículo esquerdo. Então, a gente lembra que o cálculo do eixo, o eixo vai estar entre menos 30 e mais 90, ou seja, ele vai estar desviado para a esquerda, para baixo e para trás, né, numa visão tridimensional. Então, todas as derivações que vêm à extremidade do vetor, tá? Ou seja, a ponta da seta, vão ter uma deflexão, uma onda predominantemente positiva. E as que forem vir à origem do vetor, vão ter uma onda predominantemente negativa. Então, todas as derivações do lado esquerdo, em condições normais, então V5, V6, aqui está a representação de V6, mas tem V5, D1, AVL, vão ver uma onda predominantemente positiva, uma onda R. Já as derivações que olham para o lado direito do coração, V1, V2, AVR, vão ter uma onda com deflexão predominantemente negativa, uma onda S profunda, olha lá em V1. Quando eu tenho, agora olhem na terceira linha desse quadro, quando eu tenho uma sobrecarga ventricular direita, seja por hipertrofia, seja por dilatação, eu tenho uma despolarização, eu tenho maior massa de ventrículo direito para ser despolarizada, então eu tenho uma despolarização atrasada, e como eu tenho uma maior, prolongada, não atrasada, prolongada, e eu tenho uma maior massa de ventrículo direito para ser despolarizada. Então, o vetor resultante, ele vai mudar de direção, porque ele vai em direção do ventrículo de maior massa, que agora é o lado direito. Então, a seta, olhem para vocês verem, ela vai ter uma maior magnitude, porque eu tenho maior massa, e vai ser desviada para a direita. Então, as derivações que olham para o lado direito, V1, V2, AVR, vão ter uma onda predominantemente positiva. E as derivações do lado esquerdo, D1, AVL, V5 e V6, vão ter uma deflexão, uma onda predominantemente, tá? Não predominantemente positiva, tá? Não é predominantemente negativa. Mas o que vai acontecer? Por que não vai ser predominantemente negativa? Porque o ventrículo esquerdo, ele ainda vai ser despolarizado e ele contribui com uma grande massa. Então, eu vou ter a onda R positiva, que sugere a despolarização do ventrículo esquerdo, mas eu tenho uma onda S profunda. O que é essa onda S profunda que normalmente a gente não vê? Olha lá na primeira linha de cima, eu não tenho onda S em V6. Eu só tenho a onda R predominantemente positiva, lógico, sugestiva do vetor sendo desviado para a esquerda e para baixo. Agora, embaixo eu tenho uma menor amplitude sugestiva do ventrículo esquerdo e eu tenho uma onda S profunda. Essa onda S profunda, ela está olhando, né, quando V5, V6, D1, AVL tem essa onda S profunda, que pode até ser predominantemente negativa, aqui não está, mas pode ser, eu vou mostrar para vocês, significa que eles estão olhando para a origem do vetor. Então, eu tenho uma onda S profunda e às vezes eu tenho uma onda predominantemente negativa. Então, a sobrecarga de ventrículo direito, gente, ela tem ondas R predominantes em V1, V2, e eu tenho ondas S profundas em D1, AVL, V5 e V6. É só a gente olhar para a direção do vetor resultante. Além disso, eu tenho, naturalmente, o desvio do eixo para direita. Então, o eixo normal é menos 30 mais 90 graus, olha só, ele vai ser acima de mais 90, tá? Então, vamos ver, esses critérios, então, por isso que eu queria mostrar esse desenho para vocês, porque os critérios aqui de sobrecarga ventricular direita, nada mais são do que esses, olha só, o desvio do eixo para a direita, o complexo predominantemente negativo em D1,
A inversão do padrão normal em V1, V5 e V6, o que é o padrão normal? É aquele padrão da primeira linha, que é eu ver uma onda predominantemente negativa em V1 e uma onda predominantemente positiva em V5 e V6. Eu não tenho mais esse padrão, porque em V1, olha só, em V1 eu tenho uma inversão da onda. Como a extremidade do vetor está olhando para o lado direito, tem uma onda R, que pode ser R sozinha, pode ser uma onda R maior do que uma onda S, pode ser um Qzinho, como essa terceira possibilidade de complexo, um Qzinho com um R maior, ou seja, o R é predominante. Então, a proporção de R barra S, por exemplo, ela é maior do que 1, que é o critério que a gente está vendo aqui, ó. Então, não preciso decorar, tá? Eu posso ter a onda T negativa, não é sempre, na sobrecarga ventricular esquerda a gente vai ver com mais frequência, eu vou explicar o motivo, tá? E os outros critérios são mais somatórios. Então, os critérios de maior sensibilidade é quando a proporção da R para a onda S é maior do que 1, que chega a 89% de especificidade, e o desvio do eixo para a direita, que pode chegar a 99%, né, maior ou igual a 90 graus. Eu tenho alguns padrões. Eu posso ter a onda P pulmonar, olha só, né? Então, quando eu falei para vocês que a sobrecarga atrial direita acompanha a sobrecarga ventricular direita, é nesse sentido. Os critérios não precisam ser decorados, mas que eu quero que vocês entendam. Então, olha só. Olha esse D1. Esse D1 está predominantemente o quê? Negativo. Então, quando eu vou fazer lá na Rosa dos Ventos, sei lá, D1 negativo e a VF positivo, como está no eletro aqui, ó, eu vou ter o quê? O eixo está entre 90 e 180 graus, tá? Então, ele já está desviado. E está mais próximo, é só a gente olhar a amplitude de D3 e de AVL. Eu tenho uma amplitude grande em D3, então, a princípio, está próximo de mais 120 graus. Então, eu tenho um desvio de eixo para a direita. Outra alteração, olha só, eu tenho uma onda R predominantemente em V1, e uma onda S profunda em V5 e V6, ou seja, eu inverti o eixo. Além disso, eu tenho alterações na repolarização que podem acontecer ou não, e que a gente encontra porque, como eu tenho maior massa de VD para ser despolarizada, a minha repolarização fica retardatária. Então, como o endocárdio ele é um pouco mais susceptível à isquemia, então eu tenho uma maior massa, uma maior tensão, um maior consumo de oxigênio para ativar essa parede hipertrofiada, eu posso ter alterações pequenas de isquemia no endocárdio do ventrículo direito, que geram inversão de onda T e o ínfra do segmento ST. Isso é mais frequente na sobrecarga de VE, mas pode acontecer na sobrecarga de VD. Qual que é a fisiopatologia? Ou seja, quais são os mecanismos eletrocardiográficos envolvidos na sobrecarga ventricular direita? Ou seja, todo fluxo de corrente de células hipertrofiadas, eles são mais fortes, então eles vão produzir uma voltagem mais alta, que vai ser transmitida para a superfície do corpo. Então, eu tenho potenciais de superfície mais elevados. E o tempo de ativação do ventrículo direito está prolongado, o que justifica a inversão de onda T. A gente tem, né, vocês viram que os critérios são antigos, a tabela que eu mostrei, que é do Brown-Out, é do único estudo, né, assim, então, da referência mais recente, que ainda é da década de 80, de sensibilidade e especificidade, da American Journal of Cardiology, e que tem critérios, né, alguns critérios eles nem fizeram sensibilidade e especificidade, eu destaquei aqueles com maior especificidade. O significado clínico, né, gente? Sobrecarga de ventrículo direito está relacionado no coração a problemas da válvula pulmonar, que são vistos mais na idade jovem, às vezes em crianças, como a estenose pulmonar. E na grande maioria dos casos, a gente vai ter sobrecarga ventricular direita secundária a doenças pulmonares, como lá na sobrecarga atrial direita, como hipertensão pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, e aqui eu chamo a atenção para o tromboembolismo pulmonar, onde a gente pode ver uma alteração clássica que a gente chama de S1, Q3 e T3. O que é isso? É aquela onda S profunda em D1, o Q em D3, que aqui a gente não vê nesse eletro, mas pode acontecer, e o T3, né? O T3 significa a inversão da onda T
em D3, que aqui eu tenho. Se eu tiver S1, Q3 e T3, é um critério clássico de tromboembolismo pulmonar. Não é patognomônico, eu posso ter outros critérios, mas S1, Q3 e T3 é bem clássico de tromboembolismo pulmonar, tá? Queria chamar a atenção de vocês que a gente pode ter dilatação do ventrículo direito, posso ter sobrecarga do ventrículo direito em situações de cardiopatia isquêmica, quando nós temos o infarto inferior, né? O infarto inferior, de parede inferior, acometendo D2, D3 e VF, eu tenho que fazer V3R e V4R, porque tem ramos da coronária direita que podem acometer o ventrículo direito. E aí eu posso ter também sinais de sobrecarga, tá? Bom, a sobrecarga do ventrículo esquerdo, eu vou ter alterações em todo o complexo QRS. Eu vou ter no complexo, que é em toda a despolarização e repolarização ventricular. Vou ter alterações no complexo QRS, no segmento ST e na onda T. Voltando naquele desenho esquemático que eu gosto muito. Olha só, a gente não vai ter desvio do eixo significativo, posso ter um discreto desvio do eixo para a esquerda, como vocês podem ver nessa coluna da direita. O que eu tenho muito, como eu tenho uma maior parede para ser ativada, para ser despolarizada, então eu tenho um potencial de ativação mais prolongado, mais duradouro e mais forte transmural, eu tenho um aumento da amplitude das ondas, tá? E aí vai depender, né, do vetor. O vetor resultante continua sendo para a esquerda. Então, as derivações que vêm à extremidade do vetor, elas vão ter uma onda positiva, igual ao normal, só que elas têm uma amplitude muito maior. E as derivações que vão ver a origem do vetor, que vão ter uma onda predominantemente negativa, que é essa onda S profunda, elas vão ter também uma amplitude maior, comparando com o normal. Então, aqui nos critérios, a gente tem um aumento da amplitude da onda R em D1, AVL, V5 e V6, que são as derivações que vão ver a ponta da seta, né, que a gente fala a extremidade do vetor, e as ondas S mais profundas em V1 e V2, que na verdade são o quê? Derivações que olham para a extremidade do vetor, que tem uma onda S profunda, tá? Aqui, então, olha só, como a gente tem V4, V5 e V6, ondas R com amplitude importantes. E olha como a gente tem V1 e V2. E, além disso, em V1, a gente vai ter um critério de Morris positivo. Vocês vão ver que vai entrar nos critérios de sobrecarga atrial esquerda. Tá bom? Olha só. Aqui, como eu falei para vocês, a sobrecarga ventricular esquerda, ela tem alterações no QRS, no segmento ST e na onda T, tá? Então, no segmento ST e na onda T, a gente pode ter um infradesnivelamento do segmento ST e a gente pode ter a inversão de onda T. Eu chamo a atenção porque a gente vai ter outras doenças que podem cursar com um infradesnivelamento do segmento ST e com inversão de onda T, que podem entrar no diagnóstico diferencial de sobrecarga ventricular esquerda. Vocês estão estudando doença arterial coronariana, então a gente tem a onda T apiculada nessa primeira linha, tá? A gente tem a hemorragia subaracnoide, que pode dar a inversão de onda T, e na terceira linha, a miocardiopatia hipertrófica, principalmente na sua classificação apical, mas a miocardiopatia hipertrófica em geral, ela é uma doença que gera sobrecarga ventricular esquerda importante, olha como que está a amplitude da onda R, e com infradesnivelamento do ST e com inversão de onda T pronunciada. Então, é só uma visão esquemática, porque a gente vai ter outras doenças, né? Então, a gente tem que avaliar aquele contexto clínico. Bom, os mecanismos de alterações eletrocardiográficas, a fisiopatologia dessas alterações é muito semelhante à da sobrecarga ventricular direita. Aqui eu chamo a atenção que vai ser mais comum a gente ver alterações na repolarização, tá? Eu vou ter um prolongamento, como eu falei, porque eu tenho uma maior massa para ser despolarizada, então eu tenho um tempo de ativação transmural prolongado e uma ativação endocárdica retardada. Por quê? Porque a ativação ela vai ser do epicárdio para o endocárdio. Então, o endocárdio ele é mais vulnerável à isquemia.
Então, como eu vou ter uma maior demanda de oxigênio, tá? Eu vou ter um maior gasto de oxigênio para ativar essa parede hipertrofiada. Em pacientes, sobretudo com doença arterial coronariana, eu posso ter alterações eletrocardiográficas sugestivas de isquemia subendocárdica, tá? Que podem ser vistas no eletrocardiograma. A parede hipertrofiada, ela torna mais próxima da parede torácica, né? Então, o aumento do VE torna a parede livre lateral mais próxima da parede torácica, então isso também aumenta os potenciais de superfície corporal, o que pode explicar o aumento da amplitude das ondas. E diferente da sobrecarga ventricular direita, como o VE, a gente vê muito dilatações ventriculares em caso de insuficiência cardíaca, vocês vão ver no GT, né, de insuficiência cardíaca, que a gente tem o quê? Uma dilatação, então uma contratilidade diminuída do ventrículo esquerdo, então o volume de ejeção, tá, ele fica reduzido, né? Então eu fico com mais sangue parado, né, entre aspas, que a gente chama de pool de sangue dentro do ventrículo. Então, na dilatação ventricular, eu tenho um aumento do tamanho do pool de sangue intraventricular. Esse sangue lá, ele é altamente condutor, eu chamo isso de efeito Brody, e isso também pode explicar o aumento da voltagem das ondas na sobrecarga ventricular esquerda. Quanto às alterações de repolarização, eu já expliquei, né, que a alta demanda de oxigênio causada pela alta tensão na parede podem levar a um fluxo de sangue limitado para o subendocárdio, que está espessado, né, da parede espessada. É maior prevalência dessas alterações de infradesnivelamento do ST com inversão de onda T, são mais comuns em pacientes com doença arterial coronariana. Como nas outras sobrecargas, né, gente, os critérios têm baixa sensibilidade, mas têm alta especificidade. Eu tenho 3 critérios. O de maior acurácia diagnóstico, de maior especificidade, é o score de Holmich-Westes. É menos prático, tá, para a nossa rotina ambulatorial, mas é importante a gente conhecer. Vou explicar para vocês. Aqui estão os critérios de Holmich-Westes. A gente vai fazer no eletro que eu demonstrei, eu acho que fica mais prático. Aqui é o índice de Morris, ele vai entrar, olha só, ele entra como um critério de Holmich-Westes para sobrecarga ventricular esquerda. Então, quando eu tenho índice de Morris positivo, num paciente com sobrecarga ventricular esquerda, os critérios aumentam muito, tá? Eu vou explicar isso aqui para vocês. Bom, vamos lá. Eu tenho também outros critérios. Eu tenho o índice de Sokolov-Lyon, que é o que a gente mais usa no ambulatório, e tem o índice de Cornell. Então, eu acho mais prático a gente analisar esse eletro aqui. Eu coloquei na coluna da direita os 3 critérios. Então, vamos fazer o Holmich-Westes, que é o mais longo, mas é o que tem maior especificidade. Eu posso escolher ondas R ou S, qualquer uma, nas derivações clássicas do plano frontal. Então, derivações clássicas do plano frontal são D1, AVL, D1, D2, D3, AVL, AVRF, AVR. Então, eu vou escolher D1, que eu já vi que tem uma alta amplitude ali da onda R. Eu tenho 5, 10, 15, 20, 23. Então, já deu 3 pontos, porque ela está maior ou igual a 20. A S eu nem preciso calcular, porque eu escolhi a R. Então, já ganhei 3 pontos. Outro critério que é o aumento da amplitude que eu expliquei para vocês. Outro critério é a onda S em V1 ou V2, ou onda R em V5 ou V6, com amplitude maior ou igual a 30 milímetros. Aqui em V5, quase emenda com a onda S em V4, eu tenho uma enorme amplitude, então vou escolher ela para a gente ver se já tem 30 milímetros. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 34. Então, já tem, eu também ganho 3 pontos. O strain do VE, o que é o strain do VE? É a alteração de repolarização, ao infradesnivelamento do segmento ST, que tem que ser maior que 1 milímetro, com a inversão de onda T. Em V5 e V6, em D1 e AVL, eu tenho inversão de onda T, mas se eu vou traçar a linha de base, ela dá quase 1 milímetro, mas, né, então eu não vou considerar, tá? O strain do VE
aqui está sem uso de digital e em uso de digital. Deixa eu explicar para vocês. Digital é a digoxina, que é uma medicação que a gente vai ver no GT de insuficiência cardíaca. A digoxina causa alterações de strain do VE. Então, se o paciente estiver em uso de digital, ele só vai ganhar 1 ponto, porque o digital pode estar influenciando, né, na inversão de onda T e no infradesnivelamento. Agora, se não tiver uso digital, realmente eu não tenho interferência da digoxina, então entra mais fortemente no critério de sobrecarga ventricular esquerda e por isso ganha 3 pontos. O índice de Morris, né, ganha 3 pontos. Em V1, né, que é mais fácil da gente calcular, eu não tenho o índice de Morris positivo, porque eu tenho só um quadradinho, tá, na onda P, e aí vai dar 40 com 1 milímetro, vai dar, na verdade eu não tenho nem quase 1 milímetro de amplitude, vai dar menos de 40 milímetros vezes milissegundos. Mas como eu tenho o primeiro e o segundo, eu já tenho 6 pontos, tá? O desvio do eixo maior ou igual a menos 30 graus ganha 2 pontos. Então, vamos ver. D1 AVF, D1 positivo, AVF negativo. Então, realmente, vamos voltar lá na rosa dos ventos. Então, se D1 está positivo, mas o AVF está negativo, então o eixo está entre 0 e menos 90. Eu não tenho nenhuma isodifásica no plano frontal, então eu vou olhar a maior amplitude. A maior amplitude está em D1 e está em D1 está dando 5, 10, 15, 20, 23. D3 está dando 5, 10, 15, 20. AVL está dando 5. Deixa eu ver aqui, gente, peraí. 5, 10, 15, 20, 23. Então, está entre D1 e AVL. D1 e AVL está entre 0 e menos 30. Então, não está além de menos 30. Tá? Então, eu não tenho desvio do eixo além, né, de menos 30 graus. O que é tempo de ativação ventricular? Isso é um critério que é usado aqui, é um critério que é usado em alguns scores de taquiarritmias, tá? Que vocês vão ver com o Paulo Cavalcante, então eu acho importante vocês entenderem o que é o TAV. O TAV, né, que é o tempo de ativação ventricular, é o tempo que decorre do início do QRS até a deflexão intrinsecoide. O que é a deflexão intrinsecoide? Então, olhem para esse eletro. Eu tenho, se eu tiver o QR, então vai ser do início do QRS, que vai ser na onda Q, até o topo, até o pico da onda R. Eu vou contar o número de quadradinhos à distância. Se eu tiver uma onda R e uma onda S, então vai ser do pico da onda R até o nadir da onda S. Então, vai ser o quê? Vai ser a distância, tá? Então, pico da onda R ou nadir da onda S, é o mais comum, tá? A gente pode ver isso em AVL ou V3. Então, vamos ver no nosso eletro, olha só. AVL ou V3. Então, vamos lá. Em V3, eu tenho o pico da onda R, aí eu vou colocar normalmente quando a gente olha isso, né, a gente olha no papel, né, e aí o nadir da onda S, que é a ponta lá de baixo da onda S, está dando 40 milissegundos. Então, que é um quadradinho. Então, maior ou igual a 40 milissegundos é um tempo de atividade ventricular, de ativação ventricular, desculpem, que dá 1 ponto. Então, eu tenho 3, 6 e 7. E a duração do QRS maior ou igual a 100 milissegundos? Não tenho, porque o QRS ali dura no máximo 60 milissegundos. Então, eu tenho 7 pontos. Maior ou igual maior que 5 pontos, como a gente viu aqui, ó, no início da minha apresentação, maior ou igual a 5 pontos, é definitivamente, né, com alta probabilidade, sobrecarga ventricular esquerda. 4 pontos é provável sobrecarga ventricular esquerda. Então, o Home-to-Ashes aqui deu. Mas vocês viram que ele é longo. É bom a gente treinar, para a gente lembrar que é um critério importante e tem que conhecer, mas não é o mais prático. O mais prático no ambulatório é o índice de Sokolov-Lyon, tá? Que a gente vai pegar o S de V1,
Então, vamos pegar o S de V1, 5, 10, 15, 20, 21, com o R de V5 ou de V6, o de V5 está enorme, né, 5, 10, 15, 20, 25, 30, então 30, né, com 21 já deu bem maior que 35 milímetros, então já é um critério positivo de Sokolov-Lyon, e eu tenho o índice de Cornell, vamos lá, que é o R de AVL, 5, 10, 15, 20, 25, com o S de V3, né? 25 com o S de V3, 5, 10, 15, 20 com 15, 35. Então, independente se for homem ou se for mulher, já é um índice de Cornell positivo. Mas a gente precisa saber, né, o sexo. Então, lembrando que o eletro tem que constar o nome do paciente e a idade, tá? Então, assim, eu quis fazer desse eletro, porque esse eletro eu achei bem didático, porque ele tem os 3 critérios, tá? Então, os critérios continuam com maior especificidade. Quando eu tenho alterações do ST e do T, né, eu tenho maior correlação com hipertrofia ventricular esquerda. Sobrecarga ventricular esquerda, gente, tem um pior prognóstico. Lembrando que aumenta o risco cardiovascular, a gente já estudou isso, né? A gente falou um pouco disso no GT de hipertensão, então hipertensos com hipertrofia ventricular esquerda, que é uma lesão de órgão-alvo cardíaca, o risco é elevado, a gente já viu isso, né? Então os critérios de sobrecarga ventricular esquerda na hipertensão têm valor prognóstico, como vão ter também na estenose aórtica, na doença arterial coronariana e na cardiomiopatia hipertrófica, tá? O contexto clínico, a gente tem que lembrar que sobrecarga ventricular esquerda, a principal alteração vai ser o aumento da amplitude do QRS. Quando eu falo contexto clínico, eu quero chamar a atenção para aquele primeiro slide que eu coloquei no início da aula, ou seja, o eletrocardiograma é um exame complementar, a gente tem que contextualizar de acordo com a história e com o exame físico do paciente, tá? Por que eu estou falando isso, gente, né? Chamando a atenção. Porque adultos, tá? Jovens, atletas, pacientes longilíneos, eles vão ter uma transmissão do potencial muito alta para a superfície corporal e podem ter altas amplitudes. Então, às vezes em consultório, às vezes no ambulatório, a gente recebe pacientes que têm a amplitude do QRS aumentada, tem critério de Sokolov-Lyon aumentado e não necessariamente vão ter alguma doença cardiovascular, né? Vocês lembram daqueles 32, 35 mil que foram feitos na high school e só 2,5%, né, deram segmento clínico, tá? Pacientes, mulheres mastectomizadas, né, a ausência do tecido mamário aumenta essa transmissão, e vagotônicos, tá, gente? Vagotônicos são pacientes que trabalham com uma frequência cardíaca mais baixa, que têm uma atividade parasimpática exacerbada, às vezes a gente vê, né, amplitudes de QRS enormes. Então, às vezes a gente recebe pacientes jovens para avaliação cardiológica, mas não foi feita a história clínica direito, não foi examinado, não tem um ictus desviado, e aí tem um eletro, é um menino jovem longilíneo. Então, a gente não pode esquecer disso. Tá bom? Eu espero ter sido útil. No nosso encontro síncrono, a gente vai discutir mais alguns casos e quem tiver dúvidas, a gente vai tirar todas as dúvidas, né, pertinentes, tá bom? Um abraço a todos.